Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Gabriel da disciplina de Cinemática e Dinâmica. Hoje nós acabamos de estudar a parte de cinemática de partículas, ou seja, vamos parar de falar sobre deslocamento, velocidade e aceleração, e nós vamos entrar na dinâmica de partículas, ou seja, é o que proporciona o movimento, né, que resulta numa velocidade, aceleração e deslocamento, ou seja, as forças, tá? Bom, então nós vamos compreender o que é dinâmica, vamos falar sobre os tipos de força, as leis de Newton e diagramas de corpo livre, tá? Lembrando que depois, não nas aulas dessa semana, nós estudaremos também como aplicar as leis de Newton para as coordenadas não somente cartesianas, como também para normal, tangencial e coordenadas polares, tá? Bom, então a dinâmica, pessoal, basicamente é o estudo do que causou o movimento, tá? E o que causa o movimento, basicamente, é a aplicação de uma força ou momento, ok? Aqui são alguns exemplos de força, mas para frente nós vamos falar com mais detalhes sobre isso, tá? Então, pessoal, primeira coisa que vocês têm que levar em consideração, né? As forças, elas são vetores. Então, as forças, para a gente definir uma força, a gente precisa, além de saber a sua magnitude, nós precisamos definir a direção e o sentido no qual ela está aplicada, tá? Um exemplo bem simples é se você tiver uma caixa bem grande no chão. Se você empurrar a caixa, se você quiser movimentar a caixa, se você fazer a força para a caixa em cima da caixa, ela não vai proporcionar o movimento. Já se você aplicar a força na lateral da caixa, você vai conseguir deslocar, tá? Então a direção ela é importantíssima. As forças, pessoal, elas são divididas em dois tipos, as de contato e a de campo, tá? As forças de contato, elas necessitam, né, de algum tipo de contato, de um meio para que elas existam. Então, por exemplo, o atrito. É preciso eu ter o contato de um objeto com o outro para eu ter o atrito. Então, ela é uma força de contato. A força de uma mola. Só vai existir a força na mola ou a força elástica se eu o quê? Comprimir ou estender a mola, né? Ou seja, está tendo um contato, tá? Já forças de campo são forças que elas agem através de um espaço vazio. Como assim? Eu não preciso de um meio, eu não preciso de um contato para elas existirem. Normalmente elas são originárias de campos, né? Elétrico, magnético ou gravitacional, tá? Um exemplo típico é a gravidade, né, pessoal? Nós sabemos que a gravidade, né, o campo gravitacional faz com que quando nós derrubarmos alguma coisa, essa coisa irá cair, tá? Para isso, pessoal, também vai ser importantíssimo nós termos um referencial e utilizarmos um sistema de coordenadas mais interessante para ser aplicado, tá? O sistema de coordenadas, pessoal, nós vamos seguir aquilo que nós vimos, ou seja, os três principais aí são o quê? Cartesiano, normal tangencial e o polar. Lembrando que o cartesiano ele é interessante da gente utilizar quando nós temos movimentos lineares e o normal tangencial ou polar é quando nós temos movimentos circulares, tá? Bom, e por fim, também nós temos a definição de massa, tá? A massa, pessoal, ela não é uma grandeza vetorial, ela é uma grandeza escalar, tá? E se nós olharmos aqui, depois nós veremos que isso é uma lei de Newton, a massa, pessoal, ela basicamente é uma constante de proporção que relaciona a força resultante aplicada e a aceleração de um corpo, tá? Então veja que quanto maior a minha massa, significa que eu vou precisar aplicar uma força maior, né, para promover uma aceleração desejada, tá? Bom, leis de Newton, tá, pessoal? Primeira lei de Newton é a inércia, tá? A lei de Newton sobre a inércia, ou seja, a primeira lei de Newton, basicamente ela nos diz que para um corpo alterar o seu movimento ou sair do repouso, nós precisamos aplicar uma força externa, tá? Resumidamente, o que ele está dizendo nessa lei?
que eu só vou ter uma variação do movimento, ou seja, eu só consigo tirar uma partícula, um corpo do repouso, se eu aplicar uma força, tá? Bom, segunda lei de Newton, lei da força resultante, tá? Ela nos diz, basicamente, que a força resultante, né, ela promove uma aceleração em seu mesmo sentido, tá? Sendo que a relação entre a força resultante e a aceleração é a massa, tá? Então aqui nessa figura, claramente nós notamos isso. Que o quê? Que se a gente, em todos os casos, pessoal, no primeiro caso aqui, se eu aplicar uma força, eu gero uma aceleração. Se eu aumentar a massa desse sistema, mesmo aplicando a mesma força, a aceleração ela vai diminuir. Já se eu aumentar a força, a minha aceleração aumenta, tá? Pessoal, depois nós vamos ver que não é bem isso a segunda lei de Newton. Na verdade, isso é uma aproximação. Mas, por enquanto, vamos adotar isso aqui, tá? Aqui é a mesma coisa. Quanto maior a força, maior será a aceleração do corpo. Que é basicamente o que está sendo representado aí, tá? Bom, e a terceira lei de Newton é a lei de ação e reação. Ou seja, a toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade, tá? Então veja que, por exemplo, se uma bolinha ela for jogada à parede, essa bolinha vai aplicar uma força à parede, que seria o F12. Só que a bolinha ela não vai atravessar a parede. Por quê? Porque a parede ela vai aplicar uma força F21, tá? O que acontece com o F21 e o F12? Elas terão a mesma intensidade. A única coisa que vai variar vai ser o seu sentido, tá? Então isso é claramente notado aqui, Veja aí que, por exemplo, no caso do homem que está saltando o barco, ele precisa de uma força para saltar, tá? Só que essa força de saltar dele faz com que uma força seja aplicada no barco e, consequentemente, o barco ele vá para trás, tá? Tem um recuo. A mesma coisa aqui no caso desse canhão. Veja que conforme é aplicada uma força na bolinha aqui para que ela vá para frente, nós temos uma força de recuo. Calma aí, deixa eu pausar aqui. Que faz com que esse canhão vá para trás, ok? Bom, definindo melhor a segunda lei de Newton, tá? Para a gente entender da onde vem a segunda lei de Newton, nós precisamos entender alguns conceitos, tá? E o primeiro conceito é a quantidade de movimento, tá? Ou momento linear, tá? A quantidade de movimento, pessoal, ou momento linear, é o produto da massa e velocidade de um determinado corpo, tá? Isso aqui, pessoal, ele vai estar intimamente ligada com, vamos falar assim, a energia que um determinado corpo possui, tá? Vai estar intimamente ligada, não é a mesma coisa, tá? Veja que se eu vario a velocidade do corpo, a minha quantidade de movimento vai cair, tá? Se diminuir, né, no caso. E se eu aumentar a massa, o que acontece? A quantidade de movimento, ela aumenta, ok? Ok? Bom, aqui tem um exemplo simples, tá? Então, por exemplo, nós temos dois caminhões, tá? Um com massa A está com uma velocidade A, um com massa B com uma velocidade B. O que acontece aqui, Aqui é o princípio da conservação da quantidade de movimento. Após o choque, né, eu tenho um choque e o meu caminhão passa a ir para trás com uma velocidade V' e o caminhão B vai para trás com uma velocidade VB', tá? Aqui, pessoal, a quantidade de movimento linear, ela é mantida, tá? E ela sempre vai ser mantida desde que forças dissipativas, como a força de atrito ou de arrasto, elas sejam negligenciadas, tá? Ou seja, de uma certa forma a gente pode falar que a energia está se conservando, tá?
Então, resumidamente, nós podemos falar que quando a energia está se conservando e eu não tenho forças de atrito e dissipativas, eu posso entender que a quantidade de movimento ela é mantida, tá? Para diversos instantes, como é o caso daqui, tá? Então, por exemplo, ó, imagina que eu tenho aqui ó, uma massa de 30.000 quilos, um trem com uma velocidade de 10 metros por segundo. E aqui na direita, esse trem amarelo, ele possui uma velocidade de zero e uma massa de 10.000 quilos. Imagina que eu queira saber, e depois do choque, o que vai acontecer? O meu trem azul ele vai ter uma velocidade de 5 metros por segundo e o meu trem amarelo ele vai para a direita também 15 metros por segundo. Ó. Se a gente analisar a quantidade de movimento antes, ó, o que a gente tem? Ó? Tem a massa do azul, velocidade do azul, mais a massa do amarelo, velocidade do amarelo. Esse cara aqui é zero, né? Porque a velocidade está parado. Aqui ó, nós temos o que? 30.000, que é a massa, e a velocidade é 10. Então aqui nós temos uma quantidade de movimento linear de 300.000 km por segundo. Depois, o que vai acontecer? Ó? É a massa do azul, velocidade do azul, massa do amarelo, velocidade do amarelo. Ó. Massa do azul é 30.000 vezes 5. A massa do amarelo é 10.000 vezes 15. Tá, ó. Veja que aqui ó, vai dar o que? 150.000. E aqui vai dar o que? 150.000 também. Somando, daria o que? 300.000 km por segundo, tá vendo? Então, a quantidade de movimento foi mantida, ok? Basicamente, o que a gente pode falar? Que parte da energia decorrente aqui do trem de azul, ela foi passada para o trem amarelo, tá? Mas que essa energia, essa quantidade de movimento, ela foi conservada. Tá bom, pessoal? Bom, e por que a gente está falando de quantidade de movimento, tá? Por quê? Porque a segunda lei de Newton, a definição dela vem da conservação da quantidade de movimento. Então, o que o Newton disse? Que a força resultante que atua sobre um corpo, ela é igual à taxa de variação da quantidade do movimento em relação ao tempo. Ok? É isso que ele está falando. Ou seja, se a força resultante é zero, a quantidade de movimento permanecerá constante. Ok? Basicamente é isso. Tá bom? Tá, mas e daí, né, professor? Da onde vem o somatório de força é igual a massa vezes aceleração? Ó. Aqui eu só substituí, pessoal, a quantidade do movimento pelo mv. Se a velocidade e a massa forem constantes, pessoal, não possui variação em relação ao tempo. A derivada dá zero. Ou seja, a somatória de força é igual a zero. Isso aqui vocês vão aplicar muito em estática, tá? Equilíbrio, né? Porque nesse caso, nós não temos movimento. E então as forças vão se equilibrar, tá? Então isso vai ser importante nessa parte de estática, acredito que vocês vão ver isso mais para frente aí com o professor Plínio, principalmente, tá? Mas nós estamos falando em termos de movimento, nossa disciplina é de cinemática e dinâmica, ou seja, estamos estudando movimento. Então nós temos mais dois casos, um no qual a velocidade é constante, então a velocidade sai da derivada e fica a derivada da
massa, tá? Ok? Isso aqui é o que, por exemplo, é utilizado para a gente compreender ali o que ocorre no movimento de um foguete, né? Quando ele sai, atinge uma velocidade constante e aí a massa dele vai variando com o tempo, tá? E o terceiro caso, e esse sim que a gente vê muito aí, né? É o caso em que a massa é constante, tá? No caso em que a massa é constante, pessoal, ela sai da derivada e aí fica a derivada da velocidade. E aí nós temos o somatório de forças é igual a massa vezes aceleração, tá? Então, essa expressãozinha aqui, pessoal, nós só podemos utilizar quando nós estamos analisando algo no qual a massa ela não varia, ela é constante. Se eu tiver um caso em que a massa varia, eu já não posso aplicar isso aqui. Lógico que tem as suas considerações. Por exemplo, como eu já comentei, um foguete, pessoal, não sei se vocês sabem, mas pode pesquisar aí. Se vocês virem, né, vocês vão ver que quando ele é lançado, a maior parte da massa do foguete é combustível, tá? Então é impossível eu desprezar a variação da massa com o tempo, não tem como, ok? Já, por exemplo, tem o carro, vocês vão falar, a massa do carro varia porque ele pode andar com o tanque cheio ou o tanque vazio, tá? Mas o que é a quantidade de peso do tanque cheio e do tanque vazio perto da massa do carro? Não é nada, tá? Não é nada. Então, eu posso tranquilamente desprezar o efeito da variação da massa em relação ao tempo. E aí nós podemos utilizar isso aqui, ok? Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês é que a segunda lei de Newton não é somatório de força igual a massa vezes aceleração. É que a força resultante é a taxa de variação de momento linear, ok? Que no caso em que a massa é constante, se torna aquela velha expressão conhecida que é o que? Somatória de forças é igual a massa vezes a aceleração. Bom, pessoal, e para finalizar, nós temos a situação mais geral possível, no qual tanto a massa como a velocidade estão variando com relação ao tempo. Nesse caso, nós aplicamos a regra da cadeia, da derivada, no qual a gente tira a massa da derivada, deriva a velocidade, e depois tira a velocidade da derivada e deriva a massa. Então, o somatório de forças, né, deixa eu colocar aqui, seria igual a massa vezes a aceleração, mais a velocidade em relação à taxa de variação da massa, ok? Isso ocorre, pessoal, na partida do foguete, por exemplo, quando ele acelera e ao mesmo tempo queima combustível, tá? Bom, esse lado aqui, pessoal, da direita, basicamente, se a gente for parar para pensar, é uma força também de inércia, tá? Por que de inércia? Porque ela é uma força que você precisa atingir, né, para você fazer o seu sistema movimentar, sair do repouso, tá? Então, toda vez que nós tivermos algo que possui uma determinada massa, a gente tem que considerar, ok? Ela vai ser a resistência ao movimento, ok? Movimento principalmente linear, tá? Bom, em coordenadas cartesianas, essa vai ser o nosso somatório de forças. Bom, pessoal, vou finalizar por aqui. No próximo vídeo nós continuamos falando sobre tipos de força.